Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos começar uma nova jornada através dos 4 capítulos de Jonas. Hoje vamos ver Jonas capítulo 1, Antigo Testamento, Profetas Menores. O livro de Jonas, eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Então abre o seu coração, deixa a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é a bússola do crente, que é a nossa regra de fé e conduta, falar com você nessa manhã, nesse sábado pela manhã, em nome de Jesus. Desde já quero deixar um convite para você, você que está aqui em Umuarama, região, vem estar conosco na nossa conferência profética, amanhã, 31 de agosto, às 9 horas da manhã, e também às 19 horas, 2 ministrações extraordinárias. Pastor Rodrigo Eduardo vai estar conosco e eu tenho certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Conferência profética com o pastor Rodrigo Eduardo, da Shalom Igreja, ou a Primeira Igreja Batista de Blumenau, Santa Catarina. Vai ser bênção, vem estar conosco, você é nosso convidado, tá bom? Então, Jonas capítulo 1, versículo 1, eu vou ler o texto, depois fazer uma breve explicação, depois uma aplicação para a nossa vida. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, foi para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 1 de Jonas, Profetas Menores, Antigo Testamento. O tema de hoje é o profeta que correu na direção errada. O profeta que correu na direção errada. Então Jonas é o único entre os profetas que foca mais no pregador do que na pregação. Mas revela, nos mostra as consequências da desobediência do que a obediência. E é interessante, nós vemos que Jonas destaca
que esse não é primeiramente um livro sobre peixe, mas sobre a graça soberana e perseguidora de Deus. Não é sobre mares, não é sobre peixe, mas sobre a graça soberana e perseguidora de Deus. Então é uma história sobre o Deus que não desiste dos seus servos, apesar dos erros deles, mesmo quando eles fogem deliberadamente da sua missão e da sua presença. O capítulo 1 de Jonas nos apresenta um contraste dramático, a pequenez do coração do profeta versus a grandeza do coração de Deus. Primeiro pontinho que queremos destacar, a primeira lição, a ordem inconveniente de Deus. Do versículo 1 ao versículo 2, vemos uma chamada clara. Deus fala a Jonas: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. A ordem é inquestionável, direta, objetiva e específica. O destino é que é problemático. Nínive era a capital da Síria, uma nação notoriamente, de forma notória, cruel e inimiga histórica de Israel. Pregar lá era uma missão perigosa e, humanamente falando, traiçoeira. Era uma tarefa desagradável, em outras palavras. Jonas não foi chamado para pregar boas novas de salvação, mas para proclamar o juízo vindouro de Deus. Clama contra ela, diz o Senhor, porque a sua malícia subiu até mim. Então é interessante, Jonas temia o sucesso da sua pregação e não o fracasso. Ele sabia que Deus era gracioso e poderia se arrepender do mal, poupando o inimigo de Israel, que era a Síria. Então, aplicação para nós hoje. Deus frequentemente nos chama para tarefas que muitas vezes nos desafiam da nossa zona de conforto, dos nossos preconceitos, da nossa lógica humana. Mas a obediência a Deus precisa ser incondicional. Vou repetir, a obediência a Deus precisa ser incondicional. Segunda lição que nós aprendemos, versículo 3, a fuga deliberada do profeta. Uma decisão premeditada aqui. Jonas não hesitou, ele se levantou para fugir, ele foi numa ação consciente e deliberada de rebeldia e de afronta contra Deus. O destino da fuga, a cidade de Tarsis, representava o extremo oposto do conhecido, uma espécie de fim do mundo, um lugar de comércio, de riqueza, longe de Deus e longe da sua vontade. Era a direção oposta de Nínive. Então é interessante, aqui aprendemos a teologia errada de Jonas. Jonas acreditava que podia fugir da presença do Senhor. Não era uma espécie de ateísmo prático, mas uma visão geográfica ilimitada de Deus, comum e muito comum nas religiões pagãs, onde os deuses tinham territórios, áreas de abrangência e de influência. E claro, ele estava errado. O Salmo 139, de 7 a 10, deixa claro que é impossível fugir da presença de Deus, porque Deus é onipresente. E aí vemos uma espécie de descida espiritual. O texto é marcante, pela repetição da palavra desceu. Ele desceu, a Jope desceu para dentro do navio. A fuga de Deus é sempre um caminho de descida espiritual, emocional e às vezes até moral. Tá bom? Terceira lição que nós aprendemos aqui. A resposta soberana de Deus, no versículo 4. Deus não desiste. A fuga do profeta não cancela os planos de Deus. Ele simplesmente muda de método. O vento se torna um obstáculo, O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. É interessante que esse não foi um acidente meteorológico apenas, mas um ato soberano, uma ação direta de Deus na história de Jonas. O mesmo Deus que ordena a missão é aquele que ergue os obstáculos para redirecionar o seu servo. A tempestade aqui vemos como um propósito. A tempestade não era para afundar Jonas, mas para acordá-lo da sua loucura. A tempestade da vida permitida por Deus muitas vezes são instrumentos de correção e redirecionamento de Deus na nossa vida. Quarta lição que aprendemos do versículo 5 ao 6, o contraste entre o profeta e os pagãos. A reação dos marinheiros, Eles, pagãos, ou seja, não eram do povo de Deus, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam as cargas ao mar para tentar salvar o navio.
São religiosos, ativos e responsáveis. A indiferença de Jonas estava do outro lado. Enquanto isso, o profeta de Deus estava profundamente adormecido. É interessante, é a imagem do crente em fuga, com consciência cauterizada, dormindo num lugar de perigo, enquanto o mundo ao seu redor se desespera. É o sono da insensibilidade espiritual, assim como muitos hoje estão diante de Deus. A pergunta icônica aqui do mestre, né? Que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama ao teu Deus, disse ele, o mestre do navio. E a ironia aqui é profunda. Um pagão exortando um profeta a orar, chamando um profeta para a oração. O mundo, né, em sua crise, muitas vezes percebe a necessidade do divino antes do crente desobediente a Deus. Quinta lição que nós aprendemos, a revelação e a confissão, do versículo 7 ao 10. O método pagão para descobrir a culpa era lançando sortes, o método cultural deles. Mas o texto deixa claro que foi Deus quem dirigiu o resultado, porque a Bíblia diz, e a sorte caiu sobre Jonas. E aí surge aqui um interrogatório, né? As perguntas dos marinheiros são diretas. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo tu és? Aqui vemos, no versículo 9, a grande confissão de Jonas. Aqui está um momento onde Jonas volta a uma espécie de clareza teológica, no meio da sua crise, do seu caos. Jonas confessa 3 verdades fundamentais. Primeiro, sou hebreu. Aqui ele está se identificando com o povo de Deus. Segundo, ele responde, temo ao Senhor. Ele usa o nome de Yahvé, o Deus de aliança, o Deus de Israel. E terceiro, o Deus do céu que fez o mar e a terra, diz ele. Ou seja, ele professa a doutrina da criação, mostrando que ele é o Deus soberano sobre tudo, o Deus de Israel, inclusive sobre a tempestade que os afligia. E aí no versículo 10 vemos o terror dos marinheiros. A pergunta deles é crucial. Que é isso que fizestes? E eles entendem a gravidade. Ele está fugindo do Deus soberano, que ele mesmo professa temer. A fuga de Jonas não era um segredo, era um escândalo que colocou vidas em risco. Assim como muita gente tem feito hoje. Colocado vidas em risco diante de Deus e diante das pessoas. Sexta lição que aprendemos, a solução desesperada e a graça preservadora. Do versículo 11 ao 17, a pergunta chave, né? Que te faremos para que o mar se nos acalme, disse eles. Eles reconhecem aqui a autoridade espiritual de Jonas, mesmo ele sendo culpado. E aí vemos a sentença de morte de Jonas, né? Jonas finalmente confrontado com as consequências do seu pecado, ele assume a sua responsabilidade e a sua solução é radical. Lançai-me ao mar. Ele prefere a morte antes de obedecer. É o clímax da teimosia e da dureza aqui do coração de Jonas. Aqui vemos a luta ética dos marinheiros, né, no versículo 13. Incrivelmente, os pagãos mostravam mais misericórdia do que Jonas mostraria a Nínive. Eles remam furiosamente para tentar poupar a vida do profeta. Ou seja, a graça comum de Deus opera através deles. E aí vemos a oração dos convertidos, né, no versículo 14. Em uma das orações mais comoventes da Bíblia, esses pagãos clamam a Yahvé, pedindo que não sejam culpados pela morte de Jonas. Eles reconhecem a soberania e o poder de Deus, pois tu, ó Senhor, fizestes como te aprouve. Eles se tornaram temerosos de Deus. Eles obedeceram ali àquela situação, segundo a direção do Senhor. E o grande peixe foi o instrumento da graça de Deus, no versículo 17. É interessante que o peixe não foi um instrumento de punição, mas de disciplina de Deus, de preservação também e de salvação. Jonas deveria ter se afogado, mas Deus providenciou um salvamento milagroso. O vento era o juízo, o peixe era a graça de Deus, corrigindo a postura de Jonas e trazendo-o de volta à rota do céu. O ventre do peixe não era um túmulo, mas um útero, um lugar de refúgio e principalmente de reclusão, para que Jonas finalmente ouvisse a voz de Deus.
Então, concluindo tudo que falamos, como é que podemos aplicar de forma prática o primeiro capítulo de Jonas? Quais são as lições para nós? É interessante que esse primeiro capítulo é um espelho para a igreja. E é interessante que podemos extrair 3 aplicações finais. Primeiro, não é possível fugir de Deus. Você pode fugir da sua missão, mas não de Deus, do Deus da missão. Sua fuga trará tempestades e colocará até, às vezes, outros em risco. Então pare de correr e se renda completamente ao Senhor. Segunda lição que aprendemos: Deus usa meios inusitados para nos resgatar. Deus usa meios inusitados para nos resgatar. Se for preciso, Ele mandará uma tempestade, um grupo de pagãos, um grande peixe, para trazer você de volta ao centro da sua vontade, porque a sua graça maravilhosa é persistente. E em terceiro lugar, o mundo está prestes a se afogar, e a igreja não pode estar dormindo. Vou repetir, o mundo está prestes a se afogar, e a igreja não pode estar dormindo. A grande pergunta do mestre do navio ainda ecoa hoje: que tens, dorminhoco? Deus está perguntando para nós hoje. Ou seja, o mundo está em crise, sofrendo, clamando por respostas, e nós temos as respostas de Deus para o coração desesperado das pessoas. Mas muitos dentro da igreja estão adormecidos na sua comodidade, na sua insensibilidade, na sua indiferença, e muitos na sua desobediência. Então, o desafio final para nós: qual é a Nínive da qual você está fugindo? Você tem respondido ao chamado do perdão e da reconciliação de Deus, do ministério que Deus tem te confiado, do evangelismo, da proclamação do reino de Deus e das boas novas da salvação? Então pare de descer para Tarsis, para de descer espiritualmente na tua vida. Levante-se e clame ao seu Deus e obedeça. Que Deus nos desperte do nosso sono espiritual. Que Deus nos faça encarar as consequências da nossa desobediência. Que Deus nos leve a experimentar a sua graça preservadora e que não nos abandone mesmo no fundo do mar dos nossos erros e das nossas falhas. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para Daniele Cossetinha, Regina Ribeiro, Hércules Galvão, a Silvana Soares, Rodrigo Gazi e a G. Botelho. Nossos queridos irmãos estão aqui conectados conosco. Você que entrou no finalzinho, esse vídeo vai ficar à sua disposição. Aqui no link de descrição, embaixo, tem os dias, tem o endereço da igreja, as nossas mídias sociais, os dias e horários das nossas programações, tem o nosso telefone também, se você precisar ligar para nós, e tem também todas as informações para a contribuição. Se levante como um cooperador fiel da obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos. Que Deus os abençoe de todo o coração. Vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha. Nesse domingo, dia 31 de agosto, vamos ter um evento especial. Uma conferência profética com o pastor Rodrigo Eduardo, da PIB de Blumenau, Santa Catarina. Então, não fique de fora, ele é um pastor, um profeta de Deus, um homem cheio do Espírito Santo que estará conosco domingo de manhã às 9 horas e domingo à noite às 19 horas. Então vem estar conosco, Igreja Casa na Rocha, tá bom? Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni aqui no YouTube. Agora você pode se tornar também um assinante do nosso canal no YouTube. Vai lá, assina, nós temos um conteúdo exclusivo, aulas de Instituto Bíblico, de teologia, exclusivamente para os assinantes nossos. Então clica lá, assine o nosso Instituto Bíblico, assine, o nosso canal do YouTube, e eu tenho certeza que Deus fará coisas lindas e maravilhosas na sua vida, tá bom? Um grande abraço, Deus seja contigo, um ótimo final de semana e uma ótima adentrar de semana na presença do Senhor. Vamos terminar orando. Pai, nós te agradecemos de todo o coração pelo privilégio de aprendermos juntos da tua palavra, o capítulo 1 de Jonas, coisas extraordinárias que Deus tem para cada um de nós, que o Senhor Deus é o Deus que nós não podemos fugir, é o Deus do impossível e o Deus onipresente, onipotente, onisciente, das quais nós não podemos fugir dos seus planos, propósitos e da sua missão. Pai, ajuda-nos a cairmos em si mediante as nossas falhas, crises, problemas. Tira-nos de toda e qualquer desobediência e afronta contra o Senhor. Alinha o nosso coração com o céu,
coloca-nos no centro da tua vontade, nos ajude, Pai, como igreja, a Deus, a não estarmos dormindo, insensíveis mediante ao sofrimento desse mundo, mas nós nos levantarmos profeticamente como proclamadores do juízo vindouro e do Jesus Cristo que nos salva e nos poupa de todo juízo terrível que virá sobre a terra. Possamos pregar com ousadia, com amor, com unção, com intrepidez, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação que Jesus Cristo oferece, que da nossa boca não saia murmuração, reclamação, insensibilidade, indiferença, mas sim o amor, a graça, a misericórdia e as compaixões de Deus sobre todos aqueles que sofrem. Pai, dá-nos um coração sensível para ouvirmos a tua voz e obedecermos imediatamente a direção do Senhor, a orientação do teu coração. Levanta o que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, derrama a tua glória, a tua presença, a tua unção, traz a resposta, o milagre e a bênção daqueles que estão nos assistindo. Sejam tocados, sejam abençoados, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você assistiu todo esse vídeo, coloque no link de descrição aqui nos comentários, eu assisti, hashtag eu assisti ou eu assisti o devocional, tá bom? Também coloca da onde você está nos assistindo, qual é o seu nome, qual é a sua cidade, o que você achou desse vídeo, o que Deus falou no seu coração, e também coloque os pedidos de oração aqui embaixo que nós estaremos orando pela sua vida. Amém? Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Amém.